Olá pessoal, este é mais um vídeo produzido pela Ecoprint Care Brasil, dando continuação à nossa demonstração do software Papercut. E até então trabalhamos com o software Client e com a configuração das impressoras, impressora não autenticada, habilitar tela de autenticação. Vamos acessar aqui. No caso é esta configuração que trabalhamos até então. Lembrando que neste servidor, até o momento, não possui AD, controlador de domínio, por isso precisamos que o software client seja executado nos usuários, na qual foi a conta Universal Windows e a conta Windows de Rogério, para que esses usuários possam autenticar, utilizar a impressora, e então as impressões sejam contabilizadas em seu usuário no Papercut, conforme foi mostrado nos vídeos anteriores na demonstração. Então, impressoras, temos as duas ainda no momento. Realizamos até uma configuração de filtro nela, na T430, impressora não autenticada. Na Samsung também, deixamos como impressora não autenticada. Então, para que os usuários possam estar acessando e utilizando a impressora, eles devem executar o software client. E na aba usuários, temos aqui os usuários internos que criamos. Rogério, porém, possui sua conta própria no Windows e os demais utilizaram a conta universal. Realizamos alguns testes, algumas configurações. Porém, apesar das configurações que realizamos nas impressoras, os usuários criados e tudo até então, vocês devem estar se perguntando, ou até mesmo ter passado na cabeça de vocês, o seguinte: todas as impressoras configuradas para que os usuários, ao imprimir e serem contabilizados, devem executar o software client e serem autenticados. Mas, e os usuários que não precisam, ou que não querem, ou qualquer outro motivo de acordo com a necessidade ou de acordo com o ambiente que esteja trabalhando, sem executar o client, porém que o Papercut consiga contabilizar em seu usuário e esse usuário possa utilizar a impressora? Então, o foco deste vídeo é trabalhar com a fila virtual global, instalar o mesmo drive da impressora nesta fila, configurar esta fila virtual global, redirecionar esta fila para a impressora desejada e instalá-las nos usuários. Então vamos aqui em impressoras, vamos em Lexmark T430, no caso irei instalar a impressora no Print Server, no Papercut eu vou configurar ela e vou redirecionar para que possa imprimir na Lexmark T430. Um pouco confuso? Não se preocupe. Será mostrado e explicado para que possa esclarecer e assim então atendendo suas necessidades. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no servidor de impressão. Vou adicionar uma impressora usando mesmo a porta LPT1. Vou utilizar o drive Lexmark T430, que é o mesmo dessa Lexmark T430 aqui. Porém, vou colocar virtual. Dá um Next. Vai instalar. Não preciso fazer impressão nenhuma aqui, nada. Dá um Finish. Agora, voltando ao Papercut. Impressoras. Temos aqui a Lexmark T430 virtual.
Clicando nela, primeira coisa a ser feita é um tipo de fila. Vamos selecionar, esta é uma fila virtual, trabalhos serão enviados para uma fila diferente. E vamos redirecionar para a T430. Vou dar um OK. Vou copiar as configurações de Lexmark T430 para Lexmark T430 virtual. Então, copiar configurações, selecionando a impressora modelo, impressoras e dispositivos. Vou selecionar a T430 virtual. Vou copiar a configuração de filtro e de autenticação. Copiar. Na T430, eu vou desmarcar a impressora não autenticada. Dar um aplicar. Em filtros, vou tirar o contador de página dessa opção. Vou dar um aplicar. Voltando em impressoras, na Lexmark T430 virtual, ela já tem impressora não autenticada, habilitar a tela de autenticação. E em filtros, temos aqui o filtro da T430. Então foi copiado a Lexmark T430 para a Lexmark T430 virtual. Vou tirar algumas notificações que não preciso neste ambiente. Tirei a notificação de saldo, quando o saldo é baixo, e a notificação quando a impressão é permitida. Vamos em usuários. Vou criar um usuário interno. Vou colocar aqui Rogério. Repare que, ao registrá-lo, o usuário Rogério já existe. O Papercut não permite o mesmo nome de usuário. E no caso aqui também, número ID, o 0007 já possui. Então vou colocar aqui Rogério. Não vou deixar e-mail para este usuário, Rogério Moreira, pois não é o foco do vídeo. Vamos registrá-lo. Rogério Moreira, vou desmarcar o restrito. Vou colocar um saldo para ele, 50 centavos. Dá um OK. Agora vamos adicionar a nossa conta Universal Windows primeiro. Vamos em dispositivos e impressoras, dar uma olhada aqui. Temos a T430 e a Samsung. Vou removê-los. Acessar o servidor. Temos aqui a Lexmark T430 virtual. Vou instalar no Windows Universal. Foi instalado. Vamos realizar um teste de impressão. Ele não vai imprimir, pois está configurado como habilitar a tela de autenticação e o cliente tem que estar sendo executado. Vou aumentar o saldo aqui de Márcia.
Vamos mandar imprimir. Vamos primeiro somente para este trabalho. Dá um OK. Foi impresso. Então a nossa fila virtual global enviou para T430. A fila virtual global deve possuir o mesmo drive da impressora. Então vamos mandar imprimir novamente aqui. Vai pedir as credenciais até o logout de Márcia. Foi impresso, vamos mandar mais uma. Foi impresso. Vamos dar o logout. Agora vamos adicionar a impressora Lexmark T430, na qual não possui mais a opção de habilitar a tela de autenticação. Vou mandar ela imprimir na T430. Vou imprimir. Primeiro, será impresso. E segundo, não será contabilizado na Márcia, pois o servidor não possui o AD, controlador de domínio, para que possa fazer essa comunicação, enviando essa informação para o Papercut e então contabilizando para o usuário. Mas no caso aqui, como não temos o AD, e para imprimir na T430, contabilizar, precisamos estar o cliente rodando. Vou imprimir aqui, me pediu as credenciais na T430 virtual e na T430 também, ao imprimir, ela não pede. Ok? Foi impresso. Vamos fazer o mesmo procedimento para Samsung. Vou aqui no meu servidor de impressão. Vou adicionar a impressora. Pode ser a porta LPT1. Vou colocar drive da Samsung. Foi instalada. Indo ao nosso Papercut, impressoras. Temos aqui Samsung virtual. Clicando nela. Tipo de fila. É uma fila virtual. Vou redirecionar para a Samsung. Ou seja, os trabalhos serão redirecionados para estas filas. No caso, Lexmark T430 virtual é redirecionado para T430 e a Samsung virtual é redirecionado para Samsung. Vamos dar um OK. Criar configurações de impressora. Impressora modelo da Samsung. Impressoras e dispositivos. Vou selecionar a Samsung virtual. A Samsung não tem filtro, porém ela tem a configuração de autenticação. Vou copiar. Indo aqui na Samsung, desabilitar essa opção. Vou dar um OK. E na Samsung virtual, pegou a configuração da Samsung. OK. Agora voltando à nossa conta Universal Windows. Temos aqui Samsung virtual.
Vou instalá-la. Vou dar um teste de impressão, né? Samsung Virtual. Ele pediu as credenciais conforme a configuração realizada. Ok, foi impresso. Vou instalar a Samsung. Vou mandar uma página de teste para a Samsung. Imprimir. Será impresso novamente, porque não possui a configuração tela de autenticação, não possui o AD, por isso não está sendo contabilizado. Então, no caso, temos aqui uma conta universal Windows. Essa conta universal é para mais de um usuário, até mesmo se eu possuo um ambiente que apenas alguns usuários estão no AD e outros não. Então, estes usuários fora do AD têm que estar com um cliente rodando, o cliente ser executado, para autenticação, permissão, utilização da impressora e contabilizar para o usuário PaperCut. Os dispositivos impressoras. Então, vou deixar nessa conta apenas a virtual, pois são usuários que não estão no AD e eu preciso contabilizá-los. Vou remover a T430 e vou remover a Samsung. Então, tanto a T430 virtual como a Samsung virtual são redirecionadas para as impressoras. Tem que possuir o mesmo drive e, para contabilizar, precisa da configuração tela de autenticação e no Windows o client. Então vamos fechar aqui, tanto agora para Samsung virtual ou para T430, vai me pedir a credencial. Vamos aqui agora na Samsung, vai me pedir a credencial. Vamos fechar, não salvar. Então, temos a T430 virtual configurada para o client, a Samsung virtual também configurada para o client, a T430 e a Samsung, elas possam ser instaladas em usuários que estão no AD. Então, o controlador de domínio pega a informação, faz a comunicação e contabiliza para o usuário. Então, vamos aqui em usuários. Temos aqui o usuário Rogério e o usuário Rogério Moreira. Vamos primeiro entrar na conta de Rogério. Indo em dispositivo impressoras, vou removê-los. Repare que Rogério não tem um cliente. Acessar o servidor. Vou instalar a impressora Samsung e a T430. Estão aqui.
Vamos realizar um teste de impressão. Se eu for imprimir na Lexmark, ou até mesmo na Samsung, será impresso, pois não está configurado conforme estão configurados na fila virtual global, que é a tela de autenticação, e não será contabilizado, pois não possui o AD. Vou acessar o servidor, vou colocar o cliente aqui no Rogério, vou colocar apenas o executável, não vou instalá-lo, vou executá-lo. E ao executá-lo, ele automaticamente pega o nome de Rogério do Windows e o nome do usuário Rogério e faz a comunicação. Então vamos aqui, Rogério, saldo de -15. Temos aqui, realmente, Rogério, saldo de -15. No caso, se eu tivesse com o controlador de domínio instalado, não haveria necessidade de rodar o cliente para o usuário Rogério e automaticamente, ao imprimir, ele iria contabilizar. Não está contabilizando, pois não tem o AD. Agora vamos acessar Rogério Moreira. Vamos em dispositivos e impressoras. Não possui nenhuma impressora instalada neste usuário. Vamos acessar o servidor. Vou instalar a Samsung. E vou instalar T430. Vou mandar uma página de teste. Se eu mandar imprimir tanto na Lexmark como na Samsung, novamente será impresso. E agora vamos executar o cliente aqui no Rogério Moreira. Vou executar o cliente. Ele vê que a conta do Windows é Rogério Moreira. Vê o usuário Rogério Moreira no Papercut. Então, ele automaticamente autentica. Temos aqui Rogério Moreira. Saldo de 50 centavos. Vamos aqui, Rogério Moreira. Temos aqui saldo de 50 centavos. No caso, se eu for mandar imprimir, será impresso, porém não contabilizado, pois não possui o AD. Voltamos aqui ao Papercut. Então agora configuramos a fila virtual global com as configurações para que usuários que não estão no AD ou um ambiente que não possui AD, não possui controlador de domínio, há necessidade de autenticar e contabilizar. Então configuramos a fila virtual para isso e deixamos a T430 e a Samsung
sem configuração nenhuma, para que usuários do AD possam estar utilizando e contabilizando. Então, no próximo vídeo, iremos começar a trabalhar com o controlador de domínio e realizar mais testes nestes usuários. Então, vamos ver que esses usuários serão contabilizados no AD e os usuários que não estão no AD, ao utilizar o client, será contabilizado.